Agora, 3 horas e 40 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta segunda. E olha, nesta semana, Campinas recebe uma programação cultural especial para celebrar 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China, que foram firmadas lá em 1974, portanto, neste ano completam aí aniversário de 50 anos. E o Instituto CPFL preparou aí toda essa programação também para esse evento. A metrópole, que é a cidade sede do Instituto, recebe, então, exposições, espetáculos musicais, concertos, toda uma programação gratuita e aberta ao público. Sobre isso, a gente conversa agora com a Daniela Pagotto. Ela que é head do Instituto CPFL, fala com a gente sobre essa programação. Oi, Daniela, boa tarde. Oi, Tayla. Oi, Marcos. Boa tarde. Bom, Daniela, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa programação. Começa nesta semana, toda gratuita e aberta ao público. O que você destaca, então, desse evento? Olha só, a gente aqui do Instituto CPFL, nós somos ligados, né, ao grupo CPFL Energia, e o grupo CPFL Energia tem como acionista majoritário um grupo chinês, que é a State Grid. Então, esse ano é a 8ª edição que nós trabalhamos com a cultura Brasil e China, fazendo o intercâmbio dessa cultura. Só que esse ano de 24 é mais especial. Então, a gente normalmente comemora no mês de setembro. Esse ano a gente está comemorando agosto, setembro e outubro. Por quê? Porque no ano de 24, o ano que nós estamos, é a celebração dos 50 anos de aniversário das relações diplomáticas entre Brasil e China. A primeira relação diplomática que se tem conhecimento e que foi documentada foi dia 15 de agosto de 74. Então, estamos comemorando esses 50 anos. Então, a gente preparou aí uma programação muito, muito, muito diversificada. Temos exposição de arte, temos aí concertos EPTV, aí com parceria da IPTV, que é um concerto lindíssimo que acontece em 4 cidades, fazendo esse intercâmbio, porque o importante é isso, fazer o intercâmbio, né? Trazer a cultura chinesa e como nós brasileiros estamos interpretando essa cultura, né? Então, com os concertos a gente faz isso. Aqui na exposição, uma exposição riquíssima, que a gente conhece até um pouco da filosofia chinesa, tem um pouquinho de budismo aqui, que a gente vai ver com as esculturas de Buda. Nós temos também a história do taoísmo, e daí a gente tem as esculturas dessa filosofia. Então, aqui com os nossos monitores, além de ver uma exposição bonita, também sair com um conteúdo, entendendo um pouco mais de uma cultura tão complexa e tão rica que é a cultura milenar chinesa. Exatamente de ser milenar que eu queria te perguntar, Daniela. A gente sabe que a cultura asiática ela é muito baseada nos ancestrais, né? Tem muitas tradições que passam de inúmeras gerações e a gente conheceu muito aqui no Brasil. A gente tem muito acesso a, por exemplo, a cultura japonesa, né? E a China, que ela teve abertura um pouco mais tarde, ela pode apresentar muita surpresa para quem for visitar. Dúvida. Olha só, uma surpresa aí que eu acho que é interessante para vocês. A gente está muito acostumado, Buda acabou se popularizando, né? Mas para nós é uma escultura, é um monge. Não, tem muita coisa por trás. Então aqui vocês podem ver a exposição, ela tem vários materiais, então ela é feita, tem desde esculturas de madeira, de marfim, de cerâmica, de pedra. Então, essas esculturas que eu estou te falando do budismo, elas estão representadas em vários materiais, o que já é muito interessante de ver. Mas a gente tem o Buda, aquele monge que a gente está acostumado, que está sentado em posição de lótus, que é a figura masculina. Mas a gente tem a Guanin. A Guanin, quando você vem aqui e vê a escultura, muita gente se depara e fala, nossa, mas eu já vi essa escultura. É a divindade feminina. Então, enquanto o lado masculino vê a parte mais do equilíbrio, a Guanin é a parte da misericórdia, a parte da serenidade. Então, isso também é muito interessante de ver. E daí tem o Buda, aquele mais clássico, que aqui o nome técnico dele mesmo é Budai, que esse todo mundo conhece, que é aquele
que a gente passa a mão na barriga, que a gente fala que dá fortuna, fortuna e sorte, aquele que está sempre alegre, com a barriguinha para fora. Ele é um monge mais festivo, digamos assim, né? E ele também tem toda uma história por trás. Então, é interessante vir aqui e conhecer. Eu acho que a gente tem outra coisa que eu estava falando para você do taoísmo, né? O taoísmo, a gente tem um senhor aqui que é o Shouxin. O Shouxin, ele é um senhor da vitalidade, ele anda sempre com um pêssego na mão. E o que tem o taoísmo? A gente já conhece, mas é que a gente não se dá conta. O taoísmo é a busca do Tao. O Tao é o caminho para a divindade. Um dos símbolos mais representativos é o Yang Ying. A gente conhece. Então, que é o equilíbrio, né? Que é a busca do equilíbrio. Então, quando a gente tem o Yang Ying, os adeptos vão para esse caminho espiritual, é a busca do caminho espiritual. Então, todas as representações que a gente vê, tanto na exposição, a gente também vai gravar alguns cafés filosóficos para falar um pouquinho de Tai Chi Chuan. Tudo que a gente vai entendendo, ele tem muitas camadas de aprendizagem e muitas camadas de conceito enraigados, né? Então, acho que é um pouquinho disso que a gente vai desconstruindo e aprendendo de onde vieram todos esses rituais, né? São elementos muito interessantes mesmo da cultura chinesa, né? Para quem quiser ter acesso, inclusive, a toda essa exposição, está na sede do Instituto CPFL aqui em Campinas, né? Como participar aí, quais são os horários, né? O local para visitação, para quem, assim como a gente, né, Guarizo, ficou curioso aí com esses elementos da cultura chinesa. Toda a programação aqui é gratuita, né? Então, é de segunda a sábado. De segunda a sexta, a gente abre às 9 e fecha às 18. Aos sábados, é das 10 às 4 da tarde. E essa exposição, ela tem obras que datam, uma das obras mais antigas que a gente tem é de 1600 antes de Cristo. É uma jarra de bronze, que era uma jarra usada para água quente. Provavelmente já se usava essa infusão das ervas, né? Porque era uma chaleira para água quente. E a gente também tem uma peça que é muito visitada aqui, ela é muito bonita, e ela é de terracota. Vocês já ouviram falar muito dessa representação a terracota, né? É um cavalo. Esse cavalo data de 200 anos antes de Cristo. E a gente foi entender por que o cavalo era tão usado, né? O cavalo, ele remete força, ele remete também uma palavra que é muito importante para eles, companheirismo. E o cavalo, olha que coisa doida, ele era usado de oferenda quando se morria alguém que era de castas pastadas. Então, ele era usado de oferenda para que essa pessoa, após a morte, tivesse o seu companheiro lá do outro lado. Então, a gente tem o cavalo aí nessa representação e nessa estrutura de terracota, que é muito... Ele visualmente é muito bonito e carrega toda essa história, além de datar antes de Cristo, né? 200 antes de Cristo. Lembrando que tudo isso é gratuito, né? Gratuito, a gente recebe escolas, escolas são super bem-vindas, agendamento de grupos, a partir de 10 pessoas a gente já consegue fazer agendamento de grupos, não precisa ser só escola, até menos, acredito que a partir de 4 pessoas a gente já consegue fazer agendamento de grupos, mas as escolas, elas têm, além de toda essa explicação, que eu só dei aqui uns pedacinhos aí para vocês, né? Que a visita demora muito mais, mas também tem a arte educação. Então, as crianças fazem recorte, elas saem daqui com algumas lembrancinhas que elas mesmas produzem. Então, é sempre muito interessante incentivar as escolas, sejam privadas, públicas, para vir visitar e conhecendo, né? Trazendo um pouquinho. Eu acho que o nosso papel aqui é essa democratização do acesso à cultura. Então, a gente planta essas sementinhas nas pessoas que nunca pensaram em ver uma cultura chinesa, porque é uma cultura que é difícil da gente acessar lá no país de origem, né? Estamos falando aí quase 2 dias de viagem. Então, aqui, quando a gente
pode ver aqui do ladinho de casa, aqui em Campinas, gratuito, fica o nosso convite. Daniela, bom, e além da exposição, a gente tem também programação em outros locais, né, como parte dessas celebrações aí de 50 anos, né, de relações diplomáticas entre Campinas e China. Hoje tem um grupo de dança que se apresenta na Unicamp e a gente tem também um concerto previsto para quarta no Teatro Municipal Castro Mendes, é isso? É isso mesmo, e são equipes muito grandes essas equipes, tanto a companhia de dança quanto a ópera, na quarta-feira, hoje na Unicamp, né? Já está esgotado de hoje, mas promete ser lindíssimo. E na quarta-feira, a retirada de ingresso gratuita são 2 horas antes do espetáculo. O espetáculo é às 19 horas, aqui no nosso Teatro Castro Mendes, né? E o que vai acontecer lá? A gente vai levar a ópera U. A ópera é diferente um pouco do que a gente está acostumado dessa ópera italiana, né? Ela vai muito para música e ela também tem partes de dança. Ela é muito, muito visual, muito bonita. Então a gente convida todo o público a assistir. E ela vai excursionar, né? A gente teve já em Brasília, ela está para São Paulo também. E depois, Tayla, a gente tem os concertos EPTV, que esse é uma prata da casa, aí é uma parceria que nós temos com os nossos queridos músicos Roberto Ring, Pablo de Leon, Horácio Schaffer. Eles vão receber os músicos chineses no palco. Daí vai fazer essa dobradinha de ter a nossa música brasileira junto com a música chinesa. E os nossos colegas aqui, nossos músicos brasileiros, interpretam também junto com os músicos chineses. Então a gente vê essa ginga nossa junto da música chinesa. Promete ser muito legal também. Tá certo, bom, uma mistura aí interessante, né? A gente vai acompanhar toda essa programação. Em breve tem informações também da programação completa no portal da CBN, programação que é promovida pelo Instituto CPFL em Campinas, aí celebrando então 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China. A Daniela Pagotto-Regi, do Instituto CPFL, falando com a gente sobre toda essa programação que é gratuita. Daniela, muito obrigada, viu, pela sua participação. Bom trabalho para você e ótima tarde. Obrigada, Tayla. Obrigada, Marcos. Obrigada aos ouvintes também. Um abraço. Vamos para o intervalo, 13h53. CBN, a rádio que